Atitude FM nas eleições 2022. O seu voto é sua força. Oferecimento: Supermercado Deirton, Farmácia do Jauro, Moreira Esportes, Aitec, Mundaú Móveis, Ótica Gomes, Escritório de Advocacia Cid Lira Braga, Quality Imobiliária e Shopping Pães. 12h30, portanto, estamos recebendo o médico sanitarista, ex-prefeito de Fortaleza e candidato ao governo do Ceará pelo PDT, Roberto Cláudio. Candidato, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa emissora, à cidade de Itapajé. Boa tarde. Boa tarde, Clésio. Eu que agradeço a você e à rádio pelo convite, uma oportunidade rica de poder conversar sobre a democracia cearense, sobre essas eleições, mas principalmente sobre o que eu penso sobre o futuro de Itapajé e do Ceará. Se você me permitir, queria só agradecer aqui a companhia dos ex-prefeitos Batista Braga e Ciro Braga, uma honra para mim tê-los aqui ao meu lado, como também do presidente da Câmara, o Bruno. Está aqui conosco também o prefeito de Umirim, meu querido amigo Felipe Uchoa, o presidente da UVC, Toninho Braga, e também serão entrevistados aqui ao lado o candidato a vice-governador Domingos Filho e o deputado estadual Queiroz. Um abraço forte a toda a população de Itapajé. Muito bem, o candidato Roberto Cláudio já anunciou aqui exatamente fazer a citação da comitiva que está com ele aqui nesse momento nos nossos estúdios, mas fazer uma saudação especial ao ex-prefeito Batista Braga, ex-prefeito Ciro Braga e aos demais amigos que aqui estão também, assim como o presidente da Câmara Municipal aqui de Itapajé, o vereador Bruno Francisco. Bom, o candidato Roberto Cláudio, a gente está nesse momento falando aqui para uma população de mais de 20 municípios aqui nessa nossa região, e eu gosto de utilizar sempre esse espaço, essa oportunidade de conversa com os candidatos, para a gente tirar algum tipo de dúvida que tenha surgido no decorrer dessa caminhada até aqui e, obviamente, oportunizar o candidato para estar falando suas ideias, seus projetos, as suas propostas. Eu estruturei aqui esse nosso bate-papo com alguns temas relacionados à saúde, educação, política, economia e também segurança pública. E eu quero começar já falando exatamente sobre política. A última vez que o senhor esteve aqui no município de Itapajé, se eu não me engano, dia 29 de junho, inclusive esteve aqui na nossa emissora, o senhor veio, inclusive, acompanhado da atual prefeita aqui do município de Itapajé, a médica, a doutora Gorete Caetano. Ela anunciava exatamente esse apoio à sua candidatura, a esse seu projeto. O que mudou de lá para cá? Como é que está essa situação? O que aconteceu para que essa parceria não tenha tido continuidade? A população cearense é testemunha, né? Isso virou, inclusive, um processo judicial, inclusive com decisão do Tribunal Regional Eleitoral, de um uso indevido, infelizmente atrasado, da máquina pública para poder atrair apoio de alguns prefeitos e lideranças municipais. Isso ficou bastante claro, inclusive houve agora recentemente uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal em alguns órgãos do Estado, inclusive uma decisão de um desembargador do TRE, confirmando o início de uma investigação exatamente para coibir qualquer eventual uso da máquina pública. E por essa razão, infelizmente, Clésio, alguns prefeitos acabaram sendo seduzidos pelo canto da sereia. E esse foi o caso aqui da Prefeitura de Itapajé. Mesmo assim, eu preciso fazer esse registro, eu não sou muito de lamentar aqueles que largam pela sedução do poder, não. Eu sou mais de expressar a minha gratidão por aqueles que, por lealdade, convicções de ideias, por propósito e por sonho no novo Ceará, estão ao nosso lado. Eu estou tendo o privilégio de ter o apoio aqui de gente forte, prestigiada, respeitada pelo município de Itapajé, como Batista Braga e Ciro Braga. E também de outros 68 prefeitos no Ceará, que mesmo com todas as pressões, com todas as coerções, com toda a natureza de coisa que a gente não via no Ceará há muito tempo, que voltou a acontecer, continua ao nosso lado. E eu preciso aqui agradecer a todos, em nome do meu amigo, prefeito Felipe Uchoa aqui de Umirim, que foi e é um dos amigos de primeira hora desse nosso projeto. Muito bem, 12h34, para você que está nos acompanhando no rádio ou na rede social, estamos conversando com Roberto Cláudio, candidato ao governo aqui do estado do Ceará. E seguindo, para a gente fechar esse tema da política, o candidato Roberto Cláudio, a nível de estado, e acredito que até uma situação que já era de se esperar, tem tido de fato um acirramento, aqui e acolá uma troca de farpas, em alguns momentos até troca de acusações.
Acredito que em alguns momentos pode ser que haja algum tipo de excesso, mas está dentro do que é normal do período eleitoral. E aí eu quero falar exatamente do seu relacionamento com o candidato ao Senado e ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Tem exatamente uma conjuntura hoje aqui no estado que até bem pouco tempo não se imaginava exatamente que a gente teria essa divisão aqui dos grupos. Eu ouvi, inclusive, há cerca de 15 dias, mais ou menos, uma entrevista do Zezinho Albuquerque, ex-presidente da Assembleia Legislativa, candidato a deputado também. E lá na emissora de Sobral, ele falava aqui, se referindo ao seu projeto de candidatura, né, o cidadão, só porque foi prefeito de Fortaleza, quer ser governador do estado, onde já se viu isso. Essas foram as falas do Zezinho Albuquerque naquela ocasião que eu acompanhei da sua entrevista. E aí eu queria saber como é que você recebe esse posicionamento, essas falas, essa postura, e no tocante ao seu relacionamento com o ex-governador Camilo Santana. Não sentia, ou pelo menos não tão abertamente, esse seu tom de crítica em algumas situações relacionadas à saúde, à segurança pública. Como é que consegue se passar para a população que de fato se tinham todas essas falhas que hoje são observadas e esses posicionamentos tipo esse do Zezinho Albuquerque? Como é que você vê tudo isso? Clésio, com tranquilidade, mas a gente não pode deixar de falar também que com certa surpresa, né? Deixa eu falar assim do fundo do meu coração. Acho que quanto mais verdade, mais o povo nos conhece melhor e mais faz um juízo de valor mais transparente sobre o que ele quer do futuro do Ceará. Eu tenho o prazer de ter construído parcerias administrativas com 2 governadores, com o governador Cid, que é do meu partido e foi um extraordinário governador, e com o próprio governador Camilo, que fez um bom governo. A gente fez muitas parcerias e eu destacaria, inclusive, a parceria que fizemos pela pandemia, no enfrentamento da pandemia, que foi em Fortaleza, mas que ajudou gente do Ceará inteiro. Leitos que abrimos em Fortaleza foram capazes de acolher irmãos e irmãs do interior do estado do Ceará, e esse tipo de parceria é útil à população. E eu reconheço méritos no governo do Camilo. E a decisão de ter uma candidatura que não era da aliança não foi minha, né? Foi do próprio PT e foi do próprio Camilo. Então, quem deva responder a essa pergunta não sou eu, nem o meu partido, nem a aliança. É o próprio PT, pela decisão de lançar um candidato próprio. E olha, eu não sou de criticar, eu não sou de fazer política contra partidos ou contra pessoas. Eu sou de fazer política por ideias, por convicções, para defender aquilo que eu acredito e principalmente para trabalhar pelas pessoas que mais precisam. É essa a minha motivação da minha luta. Mas deixa eu explicar uma coisa para o povo cearense, porque a gente está chegando agora na hora da onça beber água, né? A candidatura... Está se afunilando o negócio. Está se afunilando, né? Eu respeito os demais candidatos, mas a decisão do PT foi de lançar uma candidatura de dentro do colete do governador Camilo. É uma candidatura sem nenhuma expressão pessoal, sem nenhuma biografia de realizações, que nunca governou nada, que não tem experiência administrativa, né? E o Ceará é coisa séria. O Batista e o Ciro e o Felipe, que são prefeitos, sabem que administrar é coisa complexa. Depois de eleito, os apoios de campanha, eles não estão lá para governar por você, né? As bandeiras do partido, se é vermelho, amarelo ou azul, desaparecem. O que vai estar à sua frente é o desafio de governar, e governar um estado de 9 milhões de habitantes, um estado que tem grandes desafios. Eu até tenho dito que eu sou o candidato da verdade e da liberdade, da verdade de reconhecer grandes méritos no governo do Camilo, e dizer que sou eu, com minha experiência, que vou tratar de proteger, ampliar e melhorar, mas também de reconhecer que há problemas, ou não há. A população sabe que há fila de exame, de cirurgia, de consulta, que há espera por atendimento, que a segurança ainda é um desafio para o nosso povo, que a gente precisa gerar mais emprego e mais renda à nossa população. Isso é verdade. E eu também sou o candidato que vai ter essa liberdade para poder apresentar esses problemas, mas não só para denunciá-los, para dar uma solução para eles. Nós somos 3 candidatos, sabe, Clésio? De um lado, tem um cara que é o candidato que está se segurando só pelos seus apoios e pelo seu partido. E às vezes até escondendo a poeira do problema atual debaixo do tapete. E do outro lado tem um cara que se fez sendo oposição a vida inteira,
só falando mal, só colocando defeito. Eu não sou nenhuma coisa, nem sou outra. Nem sou o candidato do continuismo pelo continuismo e nem sou o candidato que só coloca defeito nas coisas. Eu quero ser o candidato que represente o melhor do espírito, da vontade e do sonho do povo cearense. Que respeito os dois lados, mas que entendo que nenhum tipo de radicalismo é bom para o Ceará. O Ceará precisa de união, de harmonia, de experiência, de preparo e de capacidade de governo. Muito bem, 12h40, Roberto Cláudio, candidato ao governo do Ceará, participando com a gente aqui do Jornal Integração. Vamos falar de saúde, né? Nós estamos aqui numa região onde a rede de saúde pública ela é muito falha. Que se a gente pegar Itapajé, por exemplo, a gente está há várias semanas onde o centro cirúrgico da única unidade hospitalar que nós temos está sem funcionar. E essa unidade hospitalar é uma unidade que não contempla exatamente as necessidades de toda essa nossa população de mais de 50 mil habitantes. Mas essa é uma realidade experimentada nos principais municípios aqui dessa nossa região. E a pergunta que eu lhe faço, Roberto Cláudio, é exatamente o que no seu projeto de governo tem no sentido exatamente de saúde pública, até para poder, num tocante a uma visão regional, poder se criar alternativas que facilitem o acesso da população a um serviço com mais qualidade. Olha, Clésio, eu me impus uma meta para o povo cobrar. Essa coisa de promessa vazia, promessa com muito número, o povo não entende bem. Quando a meta é simples e é ousada, ela é fácil de ser acompanhada e cobrada pela população. Eu estou lançando, está na TV, está na rede social, Batista, um projeto chamado Cuida Ceará. O que é que quer dizer isso? É uma frase, um compromisso simples. Eu quero encurtar o tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Muita gente morre, muita gente complica, muita gente cria sequela, muita gente sofre nessa espera entre o diagnóstico e o tratamento. Eu quero que todo paciente que seja diagnosticado em alguma unidade de saúde do Estado, seja UPA, policlínica ou hospital estadual, tenha até 60 dias para iniciar seu tratamento. Alguém pode perguntar, mas isso é muito ou é pouco? Né? Para algumas doenças é muito, e tem que ser em uma semana, 15 dias. Mas hoje há tempo de espera de 2, 3 anos para uma cirurgia de catarata, para uma cirurgia de mioma, para uma cirurgia de câncer. Então, ou a gente coloca um prazo e uma meta, ou as filas de espera, a agonia e o sofrimento vai continuar sendo uma realidade na saúde. E vou fazer isso de forma transparente. O paciente vai acompanhar no aplicativo e o governo vai, do outro lado, acompanhar o tempo desse paciente entre o diagnóstico e o início do tratamento, para ele saber a data exata que está marcada e agendada, o seu primeiro tratamento, aonde vai ser e como vai ser. Mas para isso, obviamente, tem que ter por detrás uma estrutura que amplie o atendimento. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, colocando para funcionar direito o que a gente já tem. Tem um hospital regional que está aberto, inaugurado, com 20% da capacidade. Tem um hospital municipal como o daqui, que tem estrutura, mas não tem apoio, nem recurso, nem capacidade para funcionar. Tem cidade que tem uma vizinha da outra, tem hospitais que fazem exatamente a mesma coisa, podendo estar integrado e sendo complementar um ao outro. A gente vai precisar dar mais eficiência ao que já tem, mas obviamente ampliar atendimento de forma inteligente. Por exemplo, policlínica. As policlínicas fecham 4, 5 da tarde. Tem policlínica que tem turno que não funciona. A gente tem que botar a policlínica para funcionar 3 turnos, final de semana, e transformá-la em hospital dia. Boa parte das cirurgias hoje de catarata, de otorrino, são procedimentos simples, são procedimentos que o paciente entra de manhã e à tarde sai. E a policlínica pode virar um hospital dia. Queremos também pagar a produtividade para o médico e aumentar a escala de funcionamento nos hospitais regionais. Vou abrir 5 hospitais regionais do câncer, especificamente no interior, para trabalhar integrado aos hospitais regionais. E vou criar o Mais Médico Ceará, para levar o médico no posto de saúde é a porta de entrada. Se não tem nenhum médico no posto de saúde, não vai ter nenhum diagnóstico. E a gente vai apoiar os municípios para ter o médico no posto de saúde. Enfim, eu não quero
que a oportunidade que eu vim a ter com a força de Deus e do povo de ser um governador médico com formação em saúde pública passe em vão. Eu quero que a saúde pública do Ceará vire referência para o Brasil, como a nossa educação virou. E para isso é preciso conhecimento, preparo, equipe, recurso, prioridade e boa gestão. 12 horas e 45 minutos, 12h45. O candidato Roberto Cláudio no tocante à segurança. A gente tem visto que nos últimos anos, de fato, o governo do estado tem feito, sim, um investimento razoável, considerável no tocante à segurança pública. Mas a gente tem percebido também que, em especial nos municípios do interior do estado, né, os efetivos são pequenos, em alguns momentos falta realmente uma condição para que se tenha a equipe policial suporte para atender realmente toda a região. A gente tem municípios aqui, eu vou pegar Tejuçoca, por exemplo. É um município aqui vizinho, a Itapajé, tem uma área territorial muito extensa e em alguns momentos enfrenta muita dificuldade com uma viatura só, com uma equipe policial pequena. É uma realidade bem semelhante, a gente sabe muito bem disso aqui de Umirim, do nosso amigo Felipe Uchoa, e de outros tantos municípios, né? No seu projeto de governo, qual é a ação que é pensada na área da segurança pública para dar um suporte maior aos municípios, em especial os municípios do interior do estado? Esse é um grande desafio, e tudo que mexe, né, Clésio, com medo, com angústia, acaba sendo, infelizmente, motivo de muita demagogia na política. Porque quando as pessoas estão assustadas, né, qualquer palavra mais forte, qualquer palavra mais radical, qualquer discurso mais demagógico, acaba, infelizmente, seduzindo boa parte da população. Mas esse é um assunto complexo, sério, para o Ceará e para o Brasil inteiro. E não vai se resolver essa conversa batendo na mesa, com proposta mirabolante, com demagogia, com fala com um tom de voz mais grosso. A gente já viu isso no passado e não deu certo. Esse é um trabalho que precisa de verdade, transparência, seriedade e muita responsabilidade. E é tanto que eu quero começar, mesmo sendo um candidato, nós somos três, né? Eu não sou candidato do governismo, reconhecendo que há avanços importantes, como você disse, no passado. E quero destacar dois. Um foi o enfrentamento ao crime organizado dentro das prisões. A mudança da administração penitenciária foi importante para desmantelar o poder que as facções tinham dentro das prisões. E eu quero manter essa política de uma administração penitenciária que não afrouxe o poder das facções dentro da prisão. Uma segunda coisa importante foi começar a levar o raio para o interior. Essas são duas ações que eu julgo positivas e favoráveis. E o que é que eu quero fazer a mais em cima disso? Eu quero levar o raio para o Ceará inteiro. A gente só tem hoje, Batista, 67 municípios com raio. O crime migra, a gente sabe. Aonde acocha, ele foge para onde está frouxo. Se você acocha em 67 municípios e afrouxa em 121, o crime está migrando exatamente para onde não há ostensividade. A gente quer, no primeiro ano já, levar o raio para todos os municípios cearenses que faltam. Isso tem grande complexidade? Não. Já tem um concurso público em andamento para 2.500 policiais. É chamar, treinar, qualificar e colocar o raio nesses municípios de pequeno e médio porte já no primeiro ano. Uma segunda tarefa, Polícia Civil. Hoje, poucos municípios têm delegacia. E o que é que acontece? O município de pequeno e médio porte, que às vezes tem uma ou duas viaturas, quando tem um chamado, uma ocorrência simples, essa viatura perde 6, 8 horas do dia, saindo do seu município para fazer o BO na delegacia do município mais próximo, e o município fica desguarnecido sem nenhuma viatura e sem nenhuma ostensividade. Então a gente quer interiorizar a Polícia Civil com novas delegacias, inclusive 24 horas. E queremos, com inteligência e descentralização, combater o crime organizado. Hoje, Clésio, tem uma DRACO, uma delegacia especializada para combater um crime organizado que está no Ceará inteiro. A gente quer transformar essa delegacia num departamento e abrir 14 delegacias regionais de combate ao crime organizado. Isso era parte da ostensividade, mas a outra parte que é valorizar as forças policiais, aumentar efetivo, dar mais condições de trabalho aos policiais. Eu quero criar um hospital exclusivo para os profissionais de segurança e seus familiares. E como é que nós vamos fazer isso? Tem um hospital novo sendo construído na UES, de 600 leitos.
Vamos terminar, entregar o hospital e o atual hospital José Martiniano de Alencar, nós vamos reformá-lo e adaptá-lo para ser um hospital exclusivo para as forças de segurança. E um terceiro caminho. O primeiro, fortalecer as ações de segurança. O segundo, valorizar o trabalho do policial. E um terceiro, dar oportunidade à juventude. Juventude que não trabalha e que nem estuda, vira vítima presa fácil para o mundo do crime. São quase 700 mil jovens de 15 a 30 anos que nem estudam e nem trabalham. Um grande programa de capacitação para o trabalho e de oportunidade de primeiro emprego para essa juventude. Inclusive, o candidato, você falou aí na questão da Polícia Civil. Aqui em Itapajé, por exemplo, se a gente pegar a nossa realidade, nós temos, né, o Batista conhece muito bem, a delegacia aqui de Itapajé, conheço o delegado, conheço toda a equipe da Polícia Civil aqui do município de Itapajé, mas é uma delegacia que não tem a condição de funcionar, por exemplo, final de semana, feriados. Todas as ocorrências desses municípios aqui dessa nossa região são encaminhadas exatamente para a cidade de Itapipoca. Ou seja, Itapajé, por exemplo, poderia muito bem ser um município que poderia ter uma delegacia regional. Você pensa também nesse sentido de ampliar essas delegacias regionais que possa descentralizar? Hoje, por exemplo, o fluxo de atendimentos em Itapipoca é muito grande. E esse fluxo de atendimento, obviamente, atrapalha o andamento, por exemplo, porque a equipe que se desloca de Itapajé ou de qualquer município dessa região e vai a Itapipoca, até que se conclua o procedimento, o município fica desguarnecido, né? É exatamente o que eu falei aqui, Clésio. Você está descrevendo a realidade do interior do Ceará, que é exatamente essa. Tem municípios que com 2 ocorrências dia passam praticamente o dia inteiro sem uma viatura de polícia militar. Então, interiorizar delegacias é bom para investigar o crime, mas é bom também para livrar o trabalho da polícia militar. E olha, se não tiver delegacia de polícia civil, vai criar um ciclo de impunidade, porque o crime da ponta não é investigado, o bandido criminoso é solto, porque não há prova para investigar. Isso cria um ciclo, né, de impunidade que é ruim para o enfrentamento do crime. O que eu quero, como você disse, não é só abrir novas delegacias, é também transformar delegacias regionais em delegacias 24 horas, 7 dias por semana. A estrutura mínima para abrir uma delegacia hoje é de 2 delegados, 4 escrivães e de 8 inspetores. Isso é a estrutura mínima para uma delegacia normal, né? Mas isso a gente tem que duplicar para fazer funcionar, por exemplo, a 24 horas. E para isso, a gente precisa fazer um concurso novo também para a Polícia Civil, para delegados, inspetores e escrivães. 12 horas e mais 52 minutos, 12h52. Ô, candidato, vamos falar aqui de educação. Saiu no último dia 16 o resultado do IDEB 2021. O estado do Ceará, mais uma vez, conquista bons resultados, inclusive a Escola de Educação Profissional Adriano Nobre é a melhor escola com base nos dados do IDEB da rede estadual de ensino aqui no nosso Ceará. Está entre as 10 melhores do país. Esses resultados, eles são claros, são evidentes, mas no tocante ao seu plano de governo, o que pode ser feito para aprimorar exatamente o trabalho da educação aqui no estado do Ceará? Primeiro, parabenizar, é importante, como você disse, a gente parabenizar o esforço de gestores educacionais, de professores, por essa conquista extraordinária. Isso há 35 anos era impensável. O Ceará ter 87 das 100 melhores escolas de ensino fundamental do Brasil. Isso é uma conquista de uma geração de governadores, prefeitos do passado, secretários de educação, de professores que resolveram criar um pacto para enfrentar a ignorância, enfrentar o analfabetismo, enfrentar a falta de oportunidade para o nosso povo. Isso, por si só, já é algo para ser celebrado. E eu quero parabenizar todos que fazem a Escola Adriano Nobre, aos esforços do passado, da construção, valorização dos professores, da educação, que fizeram essa escola ter um resultado hoje tão importante para dar orgulho a Itapajé e ao povo cearense todo. Mas há, como você disse, passos a dar no futuro. O primeiro, a despeito do ensino fundamental, que é de responsabilidade dos municípios ter avançado muito, o ensino médio tem desafios grandes ainda. Então, fortalecer o processo de aprendizagem, prevenir o abandono escolar. A gente sabe que uma criança que sai da escola com 14, 15, 16 anos de idade, muito dificilmente voltará à escola e terá ainda
a grave possibilidade de ser recrutada, de ser seduzida pelos males que a rua oferece. Então, combater o abandono escolar é dar direito à educação, mas é também uma ação de promoção de paz, de prevenção da violência. A gente também quer apoiar os municípios a implantarem creches em tempo integral e escolas de ensino fundamental em tempo integral. Queremos fortalecer a aprendizagem da matemática. O português evoluiu muito, mas a matemática ainda é um desafio. E queremos incluir novas linguagens. Hoje, para você ter uma oportunidade no mercado de trabalho, é importante dominar o português e a matemática, os conhecimentos gerais, é importante ter algum conhecimento de inglês, mas é importante dominar a tal da tecnologia, saber mexer no computador, entender as linguagens da robótica, da programação, é uma imposição para ter um emprego daqui 5, 10 anos. E nós vamos incluir isso no currículo escolar também, desde o ensino fundamental. E por fim, eu falei no começo, vou falar de novo, capacitar o jovem para o emprego que está aí. Não é capacitar o jovem para qualquer emprego. Não adianta ter um diploma na mão para um ofício que não tem vaga de emprego no mercado. É a gente poder capacitar o jovem para as vagas de emprego e para o tipo de economia que tem emprego sobrando. Não adianta você estar dando um curso de física e química para o jovem depois bater na porta para ter um emprego de programador ou de apoio na rádio, né? O jovem precisa estar treinado para aquilo que a sua cidade oferta como emprego. Aqui, por exemplo, eu vi uma cena linda quando eu estava vindo para a reunião com o Batista. Todo mundo no intervalo do almoço com a sua fardazinha na moto, saindo do emprego da fábrica. Eu sei que isso hoje é um privilégio, porque tem ainda, a gente vai falar um pouco sobre emprego mais na frente, né? Mas só falar sobre capacitação. Mas mesmo esse emprego da indústria, a gente quer abrir emprego novo da indústria, vai ser preciso treinar essa juventude para ocupar esse emprego. Porque senão vai vir um filho de uma outra terra que já sabe o ofício, ocupar esse emprego quando a fábrica abrir. Muito bem, agora vamos então à questão da geração de emprego e renda, né? Inclusive uma matéria que saiu nos principais veículos de comunicação, se eu não me engano, em meados de abril desse ano. O estado do Ceará, naquela ocasião, era noticiado, tem mais beneficiários do Auxílio Brasil do que trabalhadores com carteira assinada, né? Como é que pode ser trabalhado, Roberto, para que essa realidade possa ser mudada aqui no estado do Ceará, no tocante à geração de emprego e renda? E aí, você falou bem dos jovens, e a gente tem aqui uma região nossa, né, pegando essa nossa região aqui, do Vale do Curu, Serra de Urubiretã, Maracatiaçu, onde a carência exatamente de emprego, ela é muito grande. Muitas das vezes, e aí a gente tem agora aqui um campus da UFC, a gente tem a escola Adriano Nobre que prepara muito bem os jovens, mas de repente o jovem se qualifica, sai com diploma, com certificado, mas não tem uma oportunidade de trabalho, né? O que pode ser feito para mudar essa realidade aqui no estado? Só uma pergunta, Clésio, a rádio pega em Aracatiaçu também? Aracatiaçu também. Mandar um abraço, minha mãe é sobralense, minha Aracatiaçu família... e Itaperoaba. Itaperoaba, e minha família é de lá, né? A origem da minha família é do Santo Antônio de Aracatiaçu, então tem grandes amigos, familiares e gente muito querida por lá. Um abraço para Aracatiaçu. Do mesmo jeito que o Queiroz aqui é da Pitombeira, né? A minha família lá de Sobral é do Aracatiaçu. Mas, Clésio, eu tenho uma meta para isso. Uma meta para ser cobrado também. É bom a gente dar metas até para a população saber o que cobrar. Quando a proposta fica muito abrangente, muito árida, vira promessa, não vira proposta. Eu quero gerar 600 mil empregos em 4 anos. Mas não é muito não, Roberto. Não, eu vou dizer por quê. Nós perdemos 490 mil empregos na pandemia. O que eu estou querendo é repor a perda da pandemia, que foi 490 mil, e adicionar mais 110 mil, fazendo 600 mil empregos. Por que caminhos? Primeiro, obra. A gente quer retomar a obra parada e quer iniciar um novo ciclo de obras. Estrada, saneamento, habitação, obra de saúde, obra de educação, obra de pavimentação e fazer com que o ciclo da construção civil possa empregar boa parte dessa turma. Uma segunda dimensão é reindustrialização do Ceará. Boa parte das indústrias que estão aqui, pode ir atrás. Foi na época do Ciro e do Tasso, ou então na época do Cid. Faz muito tempo que não chega uma fábrica de médio e grande porte no Ceará de novo. Vamos, com ousadia, criar um novo programa de incentivo tributário, de construção de galpões,
construção de energia trifásica, de estrada, de apoio para que novas fábricas ocupem o interior do Ceará. Esse emprego da fábrica é bom duas vezes. É bom porque paga bem, dá direito, e é bom porque o dinheiro fica na cidade circulando no comércio. E podem tomar nota, a gente vai industrializar prioritariamente pequenas e médias e mais pobres cidades do interior do estado do Ceará. Um terceiro caminho é o programa Produz Ceará, para o homem e a mulher do campo, produtor rural. Tem algumas dimensões, uma delas, semente de qualidade, assistência técnica, novo maquinário agrícola, tecnologia, deixar que a agricultura familiar fique artesanal, dar apoio tecnológico e extensão rural à cultura familiar, valorizar o gado leiteiro. Eu quero trazer para o Ceará uma Embrapa gado leiteiro, para que a produção do leite dê dinheiro e seja beneficiado. Em Quixeramobim, hoje, Batista, quem produz 200 litros de leite dia, tem uma renda média de R$6 mil líquida. Você imagina um agricultor com sua família ganhando R$6 mil por mês, trabalhando onde mora, com a qualidade de vida, com dinheirinho para ter uma moto, para dar de comer direito à sua família, podendo mandar um filho estudar fora. Isso pode acontecer e já acontece no Ceará, é dar apoio para levar para outros cantos. Uma outra dimensão, energia. Esse solzão do Ceará e a terra que não é cara do sertão pode virar fazenda de energia solar e fazenda também de energia eólica nas praias. Então vamos fazer isso, porque isso gera emprego, dá renda, né? Turismo sustentável, não é só o turismo de praia não, é o turismo de serra e de sertão que o Ceará pode apostar também. E aqui no Itapajé, eu estou usando o Itapajé como exemplo, fazer polos de economia da tecnologia, economia digital. Vocês estão com a universidade para formar gente, que é o mais difícil, com microcrédito, com apoio de advogado e apoio administrativo. Dá para criar centros para a juventude produzir aplicativo, joguinho, solução de computador e ganhar dinheiro com isso. E o Itapajé é uma das bases para criar um polo de economia digital. Falar em energia, eu estou misturando emprego com ação social. Tem uma ideia nossa chamada Energia do Povo, uma ideia inovadora, está começando em Minas Gerais e eu vou fazer aqui no Ceará, que é construir 68 pequenas usinas de energia solar para zerar a conta de luz do povo. E como é que faz isso? Eu tenho uma meta, tem 260 mil famílias, pouco mais de 1 milhão de cearenses que vivem hoje na extrema pobreza, e eu quero zerar a conta de luz desse povo. E vou fazer isso como? O Estado vai construir diretamente ou em parceria com o privado pequenas usinas de energia solar. Isso por si só vai gerar emprego no sertão, vai proteger o meio ambiente, mas o crédito, essa energia solar que vira energia elétrica, vai dar um crédito para o governo do estado, para o governo pagar, zerar a conta de mais de 1 milhão de cearenses. Quero fazer isso já nos primeiros 2 anos do meu governo. Muito bem, me permita, candidato, só voltar aqui ao tema saúde, que eu estou recebendo aqui várias demandas de profissionais da enfermagem. A gente está no momento onde, a nível nacional, existe essa luta dos profissionais da enfermagem, e uma das perguntas que chega aqui é exatamente da Ana Lígia, que é técnica de enfermagem aqui no município de Itapajé, perguntando sobre o porquê, né, só se paga incentivo ao médico e não à classe da enfermagem, seu posicionamento com relação a isso, e o que o senhor pretende exatamente fazer por essa classe da enfermagem a nível de estado, caso seja eleito. Eu costumo dizer que uma coisa é você prometer para frente, outra coisa é você mostrar o que você já fez quando teve a oportunidade de fazer. Eu tenho um profundo respeito pela classe da enfermagem e durante a minha gestão fiz concurso público para diversas áreas, para a enfermagem, para atenção psicossocial, para a área hospitalar, para o IJF, e paguei, inclusive, produtividade às enfermeiras que tiveram lutando durante a pandemia, e defendo o piso nacional da enfermagem. O meu partido e eu me manifestei muito precocemente no início da luta, quando muita gente estava em dúvida ainda, em favor do piso nacional da enfermagem. Eu tenho conversado com muita gente que está nessa luta, e a despeito do Supremo ter votado contra, a luta continua, e meu partido e eu estarei, se for eleito governador, continuarei lutando no exercício do cargo para que exista um piso nacional da enfermagem, porque essa é uma classe que já é muito importante, eu conheço como médico, mas o Brasil e essa pandemia
pandemia deram uma nova luz, tiveram um novo entendimento do papel central que as enfermeiras e enfermeiros têm no Sistema Único de Saúde. Muito bem, 1h mais 4 minutos, estamos conversando com Roberto Cláudio, candidato ao governo do Estado, aqui no nosso jornal Integração. Candidato, essa pergunta agora, me permita que a contextualização ela é um pouco mais extensa, mas saiu anteontem no jornal O Estado aqui do Ceará, que a arrecadação de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS aqui do Estado, no mês de agosto foi de aproximadamente 1,4 bilhão de reais. Comparado ao mês de julho, teve aí, portanto, uma redução de cerca de 13%. Mas, comparado a esse mesmo período de anos anteriores, o resultado de agosto foi um resultado extremamente satisfatório, e isso vem exatamente esse dado após a aprovação do projeto de lei 18/2022, que inclusive é de autoria do deputado Danilo Forte, que é filho aqui da cidade de Itapajé. E eu me recordo que da última vez que o senhor esteve aqui no município de Itapajé, o senhor até chegou a se posicionar contrário a esse projeto, a redução de impostos. Não foi nem contrário não, só para retificar. Eu falei que defendia a redução de ICMS, mas que era, claro, né, quem é que era contra, mas que era só para consertar, Sim. interrompendo, que defendia a redução de ICMS, mas que o projeto estava incompleto, porque precisava o governo federal garantir os repasses da educação e da saúde para os governos e prefeituras, para que não trocasse 100 por meia dúzia, só para esclarecer bem. Certo, então exatamente, os números evidenciam que não há essa perda, porque se perde na arrecadação do combustível, por exemplo, ou da energia, mas se acrescenta em outros meios. E aí eu quero exatamente saber do senhor, novamente, no tocante a esse assunto, exatamente o que o senhor pensa nessa política tributária, no tocante a combustíveis e no tocante à energia. O Estado do Ceará, de fato, tem uma das maiores cargas tributárias, né, o ICMS, o percentual, é um dos mais elevados do país. O seu posicionamento no tocante a essa temática, exatamente porque afeta diretamente os trabalhadores. Obrigado, Clésio, pela oportunidade. Deixa eu só reafirmar, eu tenho falado disso já, desse tema algumas vezes, por alguns momentos, inclusive aqui. Claro, não há brasileiro, né, de boa fé que não entenda que a redução do ICMS do óleo diesel não seja importante para o Brasil. Ela está incluída no preço de tudo. Não é só no preço de quem tem uma moto ou um carro, né? O preço do tomate, né? O preço do leite. Toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia, né? O preço do transporte público, para quem anda de ônibus, tudo é afetado pelo preço do óleo diesel. Qual era a minha preocupação e continua sendo? Eu sou a favor da redução do ICMS porque, de fato, ela provou que reduziu no curto prazo o preço do óleo diesel e da gasolina. Mas há duas questões que tornam esse projeto incompleto. Uma a gente precisa mudar a política de preço da Petrobras. Porque se continuar cobrando o preço do óleo e da gasolina, um preço em dólar internacional, daqui a 6, 8 meses, esse benefício da redução do imposto vai desaparecer. É importante mantê-lo, mas é importante fazer também uma mudança da política de preço da Petrobras, que a gente não dolarize, que ela não fique comparada ao preço dos Estados Unidos, da Europa, da Arábia, que a gente pratique uma política de preço justa para o nosso povo. E uma segunda preocupação, e você de alguma maneira já abordou aqui, é que os estados não tenham prejuízo. Se houvesse alguma perda de arrecadação, que a União pudesse efetivamente complementar para que a educação e a saúde não tivessem nenhum tipo de perda, porque também não seria razoável a gente dar com uma mão e tirar com a outra. Mas essa é a minha compreensão. E sendo até mais amplo, viu, Clésio? Muita gente pergunta, você é a favor de reduzir o ICMS para outros produtos? Sim. Eu acho que a redução de imposto, ela não pode ser um dogma de fé. Quando a redução de imposto, ela aumenta emprego, ela aumenta o crescimento econômico, ela estimula a economia, ela reduz preço na ponta, sim, ela pode ser uma prática positiva para melhorar a vida do nosso povo. De um lado, facilita a vida do empresário, do outro lado, gera mais emprego, por outro lado, gera mais crescimento. Agora, ela tem que ser planejada para dar o efeito coletivo que a população precisa. Muito bem, 1h09, já na reta final aqui, o candidato da nossa entrevista, nós temos aqui, eu vou passar só mais duas perguntas até de internautas aqui no tocante às pesquisas que têm saído, inclusive o senhor já tomou conhecimento dos números que saiu na manhã de hoje,
Como é que o senhor vê esses números, como é que o senhor analisa esses números e essas pesquisas que têm saído, algumas com alguns dados um tanto quanto distantes da pesquisa seguinte, né? Eu costumo dizer que eu nunca vi tanta pesquisa na minha vida, né? Antigamente tinha 1 ou 2 pesquisas, né, durante a campanha, uma no final, agora toda semana tem 5, 6 saindo. Tem pesquisa para todo gosto, né? De institutos de maior credibilidade, institutos de menor credibilidade, institutos com método A, institutos com método B. Então são pesquisas muito distintas. O que interessa, e eu não vou mudar meu discurso, né, eu comecei a campanha dizendo uma coisa e quero terminar dizendo a mesma coisa. A gente agora, aqui no estado do Ceará, está vivendo uma eleição única. A gente fazia tempo que não via uma eleição tão disputada. São 3 palanques competitivos. E já estou antecipando, nós vamos chegar todos muito apertados nessa última semana. Será uma decisão de última semana. Eu faço pesquisa interna, é essa que eu acredito. Faço a cada 3 dias, faço qualitativa dia sim, dia não. E essas pesquisas aqui vão dando para mim o senso da realidade. E assim, eu tenho sentido o quê? Um acolhimento crescente da minha campanha. Tenho sentido cada vez mais a nossa mensagem chegando, as nossas propostas ganhando confiança, mas também tenho a humildade de entender que são 3 palanques fortes. E será a força da militância, a humildade, a verdade do candidato, a verdade da candidatura, que ao final definirá o resultado. Pode esperar muitas emoções. Eu costumo dizer que eu, como candidato, tenho muita fé em Deus e fé na vontade do povo. E quem tem fé e temor em Deus, acredita que o que vai acontecer é o melhor para o povo do Ceará. Agora, o que eu quero ajudar o povo a pensar, eu quero ajudar o povo a refletir e quero contar com essa militância forte e respeitada para fazer chegar essa mensagem dos 4 cantos. Estou com muito otimismo, com muita confiança, mas com muita humildade de entender que a luta está só começando. Hoje, viu, Clésio? Olha as eleições últimas nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em Itapajé, né, em Fortaleza, lá no Paraná, em São Paulo. Todas elas aprontaram surpresas nos últimos 3 dias. Por quê? Não é porque as pesquisas estejam só erradas, porque cada vez mais as pessoas estão tomando decisão no final. Então, por essa razão que caldo de galinha, humildade, trabalho muito, fé em Deus e fé no povo é o meu conselho. E seguindo essa linha, até com base nas pesquisas, candidato, é obviamente que todo candidato, né, a qualquer que seja o cargo, ele trabalha sempre na possibilidade de vitória, de chegar ao final do pleito como vencedor. Mas eu queria trazer aqui exatamente, e tem uma pergunta aqui do Manuel Cruz, exatamente nessa linha, porque se você está numa disputa, tem a possibilidade, e você luta por uma vitória, mas tem também a possibilidade de derrota. Em caso, por exemplo, exatamente de derrota no primeiro turno, no eventual segundo turno, candidato, como é que seria a postura do candidato Roberto Cláudio no segundo turno, caso não tenha êxito, né, nesse primeiro turno das eleições? Olha, Clésio, eu aprendi, eu até disse ontem numa entrevista, eu sou um candidato disciplinado. Na minha primeira eleição de 2012, eu era um candidato completamente inexperiente para cargo majoritário na prefeitura. E alguém me recomendou uma coisa e me pareceu muito sensato, sabe? É inapropriado, o jornalista tem que perguntar, e se eu fosse eu também perguntava igualzinho, e perguntava 3 vezes de forma diferente, mas é inadequado e imprudente um candidato ficar fazendo prognóstico de segundo turno, estando ele disputando uma vaga no segundo turno. Mesmo quando você está disparado numa pesquisa, tem chance de você não ir, né? E tem acontecido muito isso, né? Ainda mais numa eleição apertada como essa. O que eu posso dizer é que eu não quero fazer comentários sobre o segundo turno ainda, né? Vamos esperar acontecer. O que eu quero é pedir ao povo essa oportunidade para estar lá, levar a minha experiência, as minhas ideias, a minha proposta, o meu amor ao Ceará, para poder aprofundar esse debate no segundo turno. É isso que eu tenho pedido à população. Então eu não vou comentar nada de segundo turno, eu só peço para estar lá. E estando, eu prometo voltar aqui, Clésio, para falar sobre o segundo turno. Muito bem. Candidato, última pergunta. Existe uma expectativa muito grande quanto ao posicionamento, à atuação do senador Cid Gomes nessas eleições. Tem toda uma expectativa exatamente no entorno da atuação, né, do Cid nesse pleito. Como é que o senhor está vendo exatamente esse momento, até no seu relacionamento com o Cid, com a família Ferreira Gomes,
Aqui em Sobral a gente percebe um tom tanto quanto mais enérgico do Ivo Gomes e a sua expectativa no tocante exatamente à atuação do Cid. Eu tenho muito respeito e gratidão pelo Cid, né, Clésio? Não podia ser diferente. Eu comecei na minha vida pública em 2006, bem novinho, mais gordinho, ainda com um pouquinho de cabelo, partindo os cabelos de lado, né, com 31 anos de idade, candidato a deputado estadual, e virei candidato. Era uma eleição até improvável, mas virei porque eu era de oposição ao governo do Lúcio e virei candidato porque acreditava muito no Cid e queria muito mais ter a oportunidade de estar na campanha do que qualquer outra coisa. E acabei sendo eleito e ele foi eleito junto. Então toda a minha vida política, ela começa naquele momento de 2006. Então as melhores lições que eu aprendi, boa parte do que eu creio e do que está nessa campanha é produto dessa minha experiência e caminhada com o Cid e com o Ciro. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. E por essa razão, eu respeito muito o posicionamento do Cid, de entendendo que há amigos de um lado, há amigos de outro, e ele sempre foi uma cola, né? Um cara que sempre uniu, de entender que o papel dele é participar apenas de um segundo turno, entendendo que ele não deva se envolver no primeiro turno. Respeito bastante essa posição dele e reafirmo meu bem-querer e meu respeito profundo pela história de vida dele. O senhor imaginava que ele fosse, de fato, já de imediato abraçar a sua candidatura? O senhor esperava por isso? Não, pela forma como aconteceu, sabe? Não foi um processo simples, foi complexo, teve alguns traumas esse rompimento da aliança, né? E ele, como eu disse, por sempre ser um defensor dessa aliança, sentiu que o papel dele nesse momento mais adequado era se preservar para um segundo momento. Eu, como eu disse, mais do que entendo, respeito, ele conversou comigo sobre isso logo no começo da campanha, eu tive com ele algumas vezes antes de efetivamente ir para a convenção e começar a campanha, e respeito muito a atitude dele. E como eu disse, eu sou muito grato, né? Sou grato e sou leal às minhas origens e grato às oportunidades que eu tive. Então, basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Espero poder estar no segundo turno e espero poder estar com ele me apoiando também no segundo turno. Candidato, e no tocante à professora Isolda Sela, governadora aqui do estado do Ceará, após exatamente essa definição do seu nome para ser o candidato pelo PDT, as animosidades começaram exatamente daí. Mas o que o senhor poderia falar no tocante à professora Isolda Sela? Eu não tenho nenhuma animosidade com Isolda de ordem pessoal, muito pelo contrário. Ela começou, eu e ela começamos nesse ciclo em 2006, né? A Isolda vira, com todo o mérito, a primeira governadora mulher do Ceará, porque o nosso partido, o PDT, né, viu nela uma mulher de valor, de brio, de força e talento, né, capacidade para ser candidata a vice-governador e, eventualmente, substituir como substituiu o governador na sua ausência. Então, tenho respeito pela Isolda, né? O que houve, na verdade, foi um entendimento dela. Havia um acordo dentro do PDT que qualquer um dos 4 nomes que saíssem teria o apoio dos outros 3. Infelizmente, quando meu nome saiu, a decisão dela foi de não apoiar e sair do partido. E isso faz parte da política, e eu não sou de mimimi, nem de me queixar, e nem perdi o respeito pela história dela dedicada à educação, de muito mérito, e o estado do Ceará deve muito a muita gente na educação, inclusive ao trabalho dela. Muito bem, 1h mais 18 minutos, 1h18, candidato Roberto Cláudio, eu quero agradecer a sua vinda aqui aos nossos estúdios. A conversa acabou se estendendo um pouco mais, mas a conversa tem vários tópicos e tópicos importantes para a gente aproveitar esse momento realmente e falar diretamente ao público que nos acompanha aqui nessa nossa região. Mas para finalizar, lhe agradecendo pela visita, pela atenção de sempre, eu quero deixá-lo à vontade para essa mensagem direta a quem nos acompanha nesse momento, quer seja no rádio, quer seja pela nossa rede social, em Itapajé ou nessa nossa região toda aqui. Clésio, só agradecer a você mais uma vez, obrigado pela inteligente, sempre provocativa entrevista, parabenizar essa rádio extraordinária, parabenizar o doutor Bastos também pelo trabalho que faz, agradecer a companhia do Batista, do Ciro, do Felipe, do Bruno, do Toninho, do Queiroz Filho, do Domingos Filho aqui hoje, e pedir que o povo faça uma reflexão, né? Eu sei que de um lado a gente tem às vezes uma simpatia pela cor de uma bandeira, pelo apoiador de um candidato, por outro a gente vê uma crítica mais ácida e acha que aquele cara, porque faz a crítica e identifica com o problema, pode ser capaz de resolver o problema do povo, mas eu quero me colocar entre esses dois caminhos, sabe? Há uma eleição nacional,
né? Cada um tem um candidato, o meu candidato é o Ciro, né? O do outro é o Lula, o do outro é o Bolsonaro, né? E essa eleição é do Brasil, e eu tenho muita convicção da minha escolha. Mas essa disputa minha, com o Elmano e com o capitão, é uma escolha sobre o futuro do Ceará. É sobre o futuro de 4 anos. É sobre o destino de vida de 9 milhões de cearenses. É sobre o que vai acontecer, Batista, na saúde, na segurança, na educação, nas estradas, nas indústrias, o emprego e na renda. E para isso é preciso preparo, competência, liderança, porque eu já governei. O ato de governar é um ato solitário. Os apoios, os partidos, as bandeiras desaparecem e é preciso preparo, liderança, competência, dó no coração com o sofrimento do povo, indignação com injustiça e capacidade de liderar. Eu fui o prefeito mais bem avaliado das capitais brasileiras, fui o prefeito de Fortaleza, numa época em que das capitais fui o prefeito que mais cumpriu promessa, e é com essa experiência e com essa paixão que eu quero trazer agora o meu preparo para governar pelo Ceará todinho. Reflitam e pensem nesses 10 dias que faltam no que é melhor para o futuro do Ceará. Eu estou nisso por paixão, por amor e por convicção que eu posso fazer pelo Ceará o que eu fiz por Fortaleza. Muito obrigado, Itapajé. Muito bem, conversamos então com o candidato Roberto Cláudio, candidato ao governo do estado do Ceará, aqui no Jornal Integração.